Fala galera da Academia do Sol, estamos aqui mais uma semana de conteúdo no nosso canal no YouTube. Primeiramente, como sempre, peço para você se inscrever aqui no nosso canal para a gente continuar fazendo esses vídeos aqui para vocês, como a gente está fazendo todas as semanas, né? E peço para você deixar seu like aqui também no vídeo se você gostar e nos comentários encher a gente de boas perguntas para a gente continuar trazendo mais conteúdos para vocês, né, semanalmente, em cima inclusive das perguntas que vocês fazem aqui embaixo. Por exemplo, na semana passada a gente gravou um vídeo sobre inversores on-grid. Eu trouxe para vocês algum conteúdo sobre inversores on-grid, como é o funcionamento, para que ele serve. E aí choveu de perguntas de pessoas me perguntando como eu consigo diferenciar um inversor de outro, como eu vou saber se uma marca é boa ou se não é. Então, eu trouxe hoje para vocês um duelo entre inversores. Eu vou trazer 3 marcas diferentes, né, de 3 modelos diferentes de inversores, para trazer para vocês a diferença de um para outro. Então, solta a vinheta do duelo dos inversores de hoje. Se não tiver vinheta, eu vou ficar com cara de tacho. Bom, então vamos lá. O que a gente tem que olhar no inversor fotovoltaico primeiro para a gente entender se o inversor é bom ou ruim? Então, depende do que você está precisando no seu projeto primeiramente, mas a gente tem alguns parâmetros que a gente consegue observar de um inversor para outro, que a gente sabe se o inversor é bom ou ruim em qualquer um projeto, por exemplo. Então, eu trouxe aqui 3 modelos, né, 3 marcas diferentes para inversores monofásicos, tá? Eu não vou trazer inversores trifásicos hoje, porque eu acho que hoje não é o foco do nosso vídeo de hoje. Então, eu vou trazer inversores monofásicos de 3 marcas diferentes. Vou trazer da Sungrow, da Growwatt e da Fronius. Claro que eu vou trazer um modelo um pouco mais novo de um deles para comparar com modelos mais passados, né, que já estão há mais de 2 ou 3 anos no mercado, para vocês entenderem a diferença de um inversor mais moderno para o mais antigo. O que os inversores estão trazendo de tecnologia dos inversores mais novos, tá? Então, eu vou passar para vocês alguns parâmetros, né, que a gente tem que observar em um inversor para a gente entender se ele é bom ou ruim. Então, eu vou começar pelo overload do inversor, né? O quanto de módulos eu consigo colocar a mais do que a potência nominal do inversor. Ou seja, se eu tenho um inversor de 10 kW, o quanto a mais eu consigo colocar de placas. Por exemplo, 13 kW seria um overload de 30%. Se eu colocar 15 kW pico, vai ser um overload de 50%. Então, quanto de overload o meu inversor vai suportar no meu projeto? Então, esse é o primeiro dado. Segundo dado, tensão mínima do MPPT. O quanto o meu inversor consegue chegar no mínimo de tensão em caso de dia muito nublado, durante o dia uma nuvem surgiu muito escura e deixou o céu muito nublado, a tensão do meu módulo caiu muito, e aí o meu inversor ele vai desarmar, ele vai continuar funcionando mesmo com a tensão muito baixa. Essa é a tensão mínima de MPPT do meu inversor, tá? Outro parâmetro que eu vou trazer aqui para vocês é a tensão máxima do meu MPPT, ou seja, um dia que tem muita potência sendo gerada, o quão máximo o meu MPPT consegue funcionar com o meu inversor operando sem alarmar, tá? Quarto item, a tensão de partida do meu inversor. Então, se o dia começou, o sol começou a surgir lá 4h30 da manhã, bem baixinha a tensão ainda, então quando que o meu inversor vai partir, vai começar a gerar energia? Isso é muito importante em grandes usinas, tá? Grandes usinas têm uma tensão de partida muito baixa, significa começar a gerar energia muito cedo. Isso faz muita diferença no final das contas, tá? Máxima tensão de VCC, que é aquela máxima tensão que o meu inversor pode suportar na entrada dele, ou seja, dias muito frios, como a gente está vivendo nessa época agora de muito frio aí no Brasil, muito frio gera tensão VOC, né, que é a tensão de circuito aberto do módulo, muito alta. Então, essa tensão máxima de entrada ali do nosso inversor ela tem que ser observada também, porque se por algum acaso a minha string ultrapassar essa tensão, eu posso danificar o barramento do meu inversor se eu ultrapassar essa tensão máxima de entrada dele, tá bom? Vou trazer também o número de MPPTs que o inversor tem, né, que a gente já conversou na aula passada, o que é MPPT, eu expliquei para vocês. Então, vou falar hoje sobre a quantidade de MPPTs como diferencial de um inversor, a máxima corrente de entrada do MPPT. Isso é muito importante porque os módulos mais novos estão vindo com correntes muito altas. Então, se eu tiver uma corrente muito alta entrando no meu inversor e ele não estiver suportando isso, ou eu posso danificar o barramento, ou eu posso limitar a produção dele. Então eu vou trazer para vocês também essa diferença aí de um inversor para outro. A corrente máxima de curto-circuito, que é a máxima corrente que o meu inversor vai suportar no barramento de entrada dele. Então se eu passar dessa corrente de curto, eu posso danificar também o meu inversor, tá? O peso do inversor, que não é um ponto tão relevante, e a comunicação dele, se ele é via Wi-Fi, é via cabo Ethernet. Então isso também é um diferencial quando você quer fazer, por exemplo, uma infraestrutura cabeada para comunicação do seu inversor, tá? Então vamos começar. Trouxe aqui os modelos mais novos da Sungrow, que é esse que vai aparecer aqui na sua tela, tá?
é o modelo SG 3.0 RS e vai até o 10.0 RS. Então é a linha RS da Sungrow, que é uma linha mais nova que eles estão trazendo agora para o mercado monofásico, tá? É uma linha bem moderna, que tem uns diferenciais bem importantes, inclusive nessa parte de compatibilidade com os módulos mais novos, né, que estão trazendo agora no mercado, tá? Então, vou trazer aqui para vocês os pontos, né, sobre o Sungrow RS e vou começar a comparar ele primeiro com o Growwatch, tá? O Growwatch dos modelos MIN, MIN, 3000 TL-X ou até 10.000 TL-X, né? Eu vou ter 3.000, 5.000, 6.000, 8.000, 9.000 e 10.000. Então eu vou comparar os pontos do inversor do modelo RS com o modelo MN da Growwatch, beleza? Então vamos começar a comparação. Primeiro item que a gente vai comparar, vamos começar pelo overload para a gente seguir aquela linha que eu tinha falado com vocês no começo. Então, overload do Sungrow. Eu vou comparar, gente, um modelo aqui padrão para todos, né? A mesma potência, tá? De saída de inversor, para a gente ter um comparativo aqui um pouco mais breve, senão eu vou estender esse vídeo demais. Então eu vou comparar os modelos de 6 kW de cada fabricante, tá? Então, o SG 6.0 RS, que é o modelo de 6 kW da linha RS da Sungrow, ele tem um overload de entrada de até 50%. Então ele suporta até 50% a mais de potência de entrada, ou seja, quilowatt pico, que é aquela potência de módulo, na entrada dele, tá? Então uma sobrecarga de 50%. Já o meu Growwatch de 6.000 TL-X, que é o MIN 6.000 TL-X, ele só suporta 35% de overload. Então já tem um overload um pouco mais baixo, eu não consigo colocar tantos módulos na entrada dele, tá? Tensão mínima de MPPT de um para outro. O meu inversor da Sungrow RS, ele suporta uma tensão mínima ali de 40 volts, ou seja, se tiver um dia muito nublado, ele vai manter o inversor funcionando mesmo que ele tenha até 40 volts na entrada dele. Se abaixar disso, ele vai alarmar. Já o Growwatch 6.000 TL-X, ele só tem 60 volts na mínima de entrada dele. Então, baixou de 60, ele já arma. Então, se o meu inversor fosse o Sungrow, tivesse em 50 ali, ele continuaria funcionando. Já o meu Growwatch não, ele alarmaria e daria uma falha de tensão mínima de entrada, tá? Tensão do MPPT máxima, que é a máxima tensão quando ele estiver produzindo muita energia. O Sungrow suporta até 560 volts VCC na entrada dele, tá? E o Growwatch 550. A diferença é pequena, tá, gente? Então, isso aí não é tão relevante desses dois modelos de diferença. A tensão de partida dos dois inversores. O Sungrow RS 6.0 ele parte com 50 volts, ou seja, o dia está amanhecendo bem no comecinho ali, ele já vai começar a partir e já começar a gerar energia para o seu cliente. Então isso pode ser um diferencial até de argumento, porque pode ter uma diferença de preço de um modelo para o outro. Então você pode argumentar com o seu cliente que o seu inversor ele vai começar a produzir energia bem mais cedo do que o do seu concorrente se ele estiver oferecendo um inversor que tem a tensão de entrada de partida maior do que a sua. O seu vai partir antes do seu concorrente, tá? Máxima tensão de entrada, então é aquela tensão que eu falei com vocês de circuito aberto, que você vai ter que olhar lá no seu módulo fotovoltaico, que é corrigida com baixas temperaturas. Então, o Sungrow 6.0 RS tem 600 volts de máxima entrada, já o Growwatch ele tem 550 volts. É um pouquinho menos, então a string do Growwatch tem que ser um pouco menor do que a string do Sungrow. O Sungrow suporta uma string um pouquinho maior ali com o módulo. Claro que você tem que casar, né, a tensão do módulo com a tensão do inversor sempre, né, gente? Então, mas você suportaria um pouquinho mais ali no Sungrow. O range de MPPT da tensão, então isso daí não é um dado tão importante, mas a diferença do Sungrow pro Growwatch é que o Sungrow suporta 520 volts no range dele e o Growwatch de 490 volts. Número de MPPTs, o de 6.0 tem 2 MPPTs e o Growwatch também 2, então eles empataram nesse quesito. Então os dois têm 2 MPPTs, você teria essa disponibilidade nos dois, tá? Agora o ponto interessantíssimo do Sungrow, ele tem a máxima corrente de entrada dele para o MPPT funcionar, né, para o inversor estar operando, é de 16 amperes. Já o Growwatch de 6.0 é de 12.5, ou seja, esses módulos mais novos, como eu falei com vocês, eles têm uma corrente de saída muito alta. Então, se eu tiver um módulo, por exemplo, com 14 amperes de saída, o meu Sungrow estaria produzindo a energia toda que o módulo está fornecendo para ele, tá? Já o meu Growwatch, como a corrente máxima dele de MPPT é 12.5, nesse caso eu teria que olhar a corrente de curto-circuito para ver se não iria danificar o meu inversor. Mas se a corrente de curto-circuito, que é o caso, for maior que 14, no caso do Growwatch, nesse caso aqui é 16, eu ceifaria a produção. Então ele limitaria ali em 12.5
eu não conseguiria estar produzindo esses 1,5 amperes a mais, né, que eu estou produzindo no Sungrow, e limitaria a produção um pouco do seu inversor, tá? Isso é um ponto muito interessante, gente. Então, se tiver módulos mais novos, você precisa casar essas informações de corrente dos inversores. Tem que ficar muito atento a isso. Então, esse é um diferencial que a linha RS da Sungrow está trazendo aqui no mercado, tá? Já a corrente de curto-circuito, que é aquele outro ponto que eu já adiantei um pouquinho agora, a do Sungrow é de 20 amperes, então é uma corrente altíssima aí de curto-circuito, então um barramento que está preparado aí para longas datas ainda de módulos que estão para lançar. Já o Growatt já é 16. Tem poucos módulos no mercado que tem mais de 16 amperes. No mercado mesmo, eu diria para vocês que eu vi 1 ou 2 modelos só. Mas é um ponto a se observar. Então, corrente de curto-circuito é aquela que, se você passar, você pode danificar o seu inversor. Então, tem que ficar muito atento a essa corrente de curto-circuito máxima na entrada do seu inversor, beleza? Então, 12.5 A de MPPT do Growatt e 16 do Sungrow. O Sungrow venceu essa, e também na corrente de curto-circuito o Sungrow também venceu em cima do Growatt, que um tem 20, que é o Sungrow, e o outro tem 16, que é o Growatt. Beleza? Peso dos dois, o Sungrow tem 10 kg apenas e o Growatt tem 10,8 kg. Também não é diferença tão grande, 800 gramas só de diferença de um para o outro, nada relevante. Comunicação do Sungrow, ele tem comunicação via Ethernet, via Wi-Fi e via RS485. Ou seja, você pode comunicar o seu inversor com um cabo daquele de rede normal, com saída RJ45, ou você pode comunicar ele Wi-Fi. E tem o RS485 que não é tão comum de fazer comunicação assim. Já o Growatt, ele só tem comunicação via ou RS485 ou Wi-Fi. Ou seja, se você quiser fazer uma infra cabeada, você vai ter que fazer uma infra com RS485. Não é tão comum de fazer. Já o Sungrow você consegue entrar com aquele pininho RJ45 que a gente já está acostumado a ver aí nos nossos roteadores que tem no mercado, tá? Então esse é um diferencial muito bacana que o Sungrow está trazendo também, beleza? Então, comparativo do Sungrow com o Growatt, o Sungrow venceu, ele teve mais itens positivos do que o Growatt. É claro que o valor do Sungrow da linha RS já é um valor um pouquinho superior ao do Growatt, não tem como comparar valores, mas ele tem uns diferenciais interessantes que, dependendo do projeto, você pode aplicar com o Sungrow mesmo, beleza? Agora eu vou comparar o Sungrow, que foi o vencedor do duelo com o Growatt, com o Fronius, que é um inversor muito conhecido no mercado, pomposo, né? Já tem aquela marca renomada e realmente é muito bom, é excelente a qualidade do inversor Fronius. E eu vou comparar também o modelo Primo 6.0-1, que é o modelo de 6 kW da Fronius, com o modelo RS 6.0 da Sungrow, que é aquele que a gente comparou agora com o Growatt e foi o vencedor. Agora nós vamos comparar ele também. Overload, que é o primeiro item. Tivemos empate, Sungrow 6.0 RS teve 50% de overload e o Fronius também suporta um overload de 50%, tá, gente? Então tivemos um empate entre os dois. Mas mínima tensão do MPPT, ou seja, aquela tensão que eu expliquei para vocês, se o módulo tiver funcionando, se o inversor já tiver partido, já estiver operando, o inversor, se baixar muita tensão, ele continua funcionando. A mínima do Sungrow é 40 volts apenas, como eu tinha falado anteriormente, e o do Fronius é de 200 volts, então a tensão não pode abaixar de 200 volts, senão o inversor da Fronius ele pode emitir um alarme, tá? Então, vamos lá, o Sungrow venceu, 40 contra 200, né? Tem uma tensão melhor de mínima do MPPT. Tensão máxima do MPPT, o do Sungrow é 560 volts, então ele não pode passar de 560, senão ele vai dar um alarmezinho. E o da Fronius é 800 volts, é bastante coisa, então o Fronius suporta strings um pouco maiores, né, do que o da Sungrow. Então, o vencedor nesse duelo agora foi a Fronius. A Fronius tem uma tensão máxima do MPPT maior do que a do Sungrow. Isso traz vantagens também, tá, gente? Então, você tem strings maiores, você reduz às vezes insumos, como cabos, conectores MC4, e aí você consegue ser mais competitivo em projetos, beleza? Então, máxima tensão do Fronius venceu, 800 volts. Tensão de partida, aquela tensão que quando o sol está nascendo, começa a partir o inversor e ele já começa a funcionar. Sungrow, 50 volts, uma tensão muito boa de partida. E Fronius 80, bateu na trave, ele ficou bem perto. Mas Sungrow venceu esse duelo agora. A Sungrow tem uma tensão de partida um pouco menor, então é uma vantagem, você começa a gerar energia mais cedo. Máxima tensão do barramento, aquela tensão CC que eu falei com vocês, que é a tensão que a gente tem que olhar lá do circuito aberto, lá do nosso módulo. Tensão máxima de entrada do Sungrow, 600 volts, e do Fronius, meu amigo, 1000 volts. Então, foi de lavada essa, a Fronius ganhou da Sungrow, beleza? Tensão máxima de entrada da Fronius é bem superior.
tá? Então a gente tem 1000 volts na entrada da Fronius. Range de MPPT, 520 volts do Sungrow, 600 volts ali da Fronius, né? Aquele ponto ideal ali de tensão, né, do módulo, é um pouquinho superior da Fronius, também vencedor. MPPTs, 2 para o Sungrow, 2 para o Fronius, número de MPPTs iguais dos dois, tá? Máxima corrente de entrada, que é aquele ponto que eu falei com vocês agora há pouco sobre você ter módulos mais novos que estão saindo com correntes altas na saída. 16 amperes, igual eu falei anteriormente, do Sungrow, que é imbatível, e 12 amperes apenas da Fronius, que, como eu falei, é um modelo um pouco mais antigo, uma linha antiga da Fronius, já está no mercado há mais de 6 anos, então realmente a corrente de entrada já era 12 amperes, era baixa mesmo, a gente já esperava que esse duelo o Sungrow venceria, porque é um modelo mais novo e ele já está vindo preparado mesmo para compatibilidade com esses módulos mais novos, mais avançados, tá? Então, Sungrow venceu essa. Corrente de curto-circuito, obviamente, vai ser maior também, só que não tem tanta diferença, tá? A de curto-circuito da Sungrow é de 20 amperes e da Fronius de 18 amperes, está bem próximo ali. Mas é aquele ponto, né? Se você tiver um módulo passando ali a corrente, por exemplo, 14 amperes, você estaria ceifando a produção no Fronius. E no Sungrow você estaria produzindo na máxima lá do módulo, beleza? Peso, Sungrow 10 kg, o Fronius 21,6 kg. O Fronius, não sei se você já tiver a oportunidade de conhecer, mas é um trombolhão do inversor grandão. Ele é bonito, mas ele é bem grande. Então 21 kg é o dobro, é mais que o dobro do peso do Sungrow. Então o Sungrow é um modelinho mais compacto mesmo. E comunicação, empate. Ambos têm Ethernet, Wi-Fi e RS485. Beleza, gente? Garantias, que é um ponto também que eu não comentei com o Growwatt e com o Sungrow. Growwatt e Sungrow, ambos têm 10 anos de garantia aqui no Brasil. E o Fronius, 7 anos de garantia. Então o Fronius perde para os dois, tá? Empate lá no Growwatt e Sungrow e vitória da Sungrow contra a Fronius na garantia. Beleza? Então, acho que os pontos principais para se observar no inversor sobre a qualidade dele, tirando, claro, o fornecimento, se você tem disponibilidade nas distribuidoras, se tem assistência técnica do Brasil, ambos não, né? Os três tem disponibilidade de assistência no Brasil e tem disponibilidade de distribuidoras, mas é um ponto a se observar com marcas menos conhecidas também, igual eu falei na aula passada. Mas no duelo que a gente trouxe hoje para vocês, a Sungrow foi a grande vencedora, até porque, né, gente, é um modelo que é mais novo e realmente a probabilidade dele vencer o duelo seria isso. Mas eu trouxe isso daqui para vocês mais como uma atração mesmo, esse duelo. Não significa que a Fronius é pior do que a Sungrow ou que a Growwatt é pior do que a Sungrow. Eu trouxe aqui modelos, né, específicos de inversores e o comparativo entre cada característica que a gente deve observar em um inversor, tá? Então, a próxima aula a gente se encontra de novo aqui no nosso canal do YouTube. Não deixe de se inscrever e de dar o like aqui no vídeo. Até mais, um abraço!